Hoje eu quero falar sobre viva o Evangelho dentro de casa. E antes de começar a abordar esse assunto, eu quero convidar você. Eu tomei uma decisão de construir uma comunidade no Instagram voltada para a Bíblia. Então, nada de fotos sociais, pessoais, nada disso, só Bíblia. E se você quer fazer parte disso, só recursos sobre a Bíblia, eu convido você a estar comigo lá no Instagram, @LécioDonas, tem esse QR Code aí também, e vamos construir uma grande comunidade de gente apaixonada pela Bíblia. Essa semana, por exemplo, eu publiquei um carrossel sobre os textos de ouro na carta de Paulo aos Filipenses, e a gente vai crescendo na palavra de Deus. Posso contar com você? Só 3 pessoas disseram amém. Posso contar? Amém, 10. Melhorou, 4 agora. Então, vamos lá. Viva o Evangelho dentro de casa. Alguém já disse que o ambiente mais difícil para ser cristão é dentro de casa. Alguém falou que o grande desafio não é pregar fora, não é falar de Jesus no trabalho, não é falar de Jesus para os vizinhos. O grande desafio é se lembrar dos princípios e dos valores do Evangelho quando estamos com a nossa família, no nosso ambiente íntimo da nossa casa, porque ali as pessoas nos conhecem e nós as conhecemos. Elas sabem nossos defeitos, nossas falhas, nossas manias, testemunham os nossos arroubos, os nossos destemperos, e ali é um grande desafio para a prática do Evangelho de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite que, de fato, é mesmo muito difícil, porém, não é impossível, e mais do que isso, é necessário. Se eu vivo o Evangelho na minha casa, eu tenho autoridade, respaldo de vida para proclamá-lo, ensiná-lo, anunciá-lo em todos os lugares da minha vida, porque, primeiro, é uma realidade da minha família. E quando eu olho para a minha família a partir da perspectiva da prática dos valores e dos princípios do Evangelho, eu me encontro com ensinamentos preciosos, como esses que nós nominamos como mandamentos recíprocos do Novo Testamento, todos marcados por essa expressão, uns aos outros. Viver uns aos outros dentro de casa. Você e seu cônjuge, você e seus filhos, você e seus pais, você e os seus irmãos. O grande desafio para a nossa vida. E para pensar um pouco sobre esta vivência do Evangelho dentro de casa, eu quero convidar você para Lucas capítulo 15. Meus irmãos, dos 4 evangelistas, Lucas foi aquele que teve um pouco mais de cuidado na sua pesquisa com alguns detalhes da vida e do ministério de Jesus. Um deles, as histórias, as parábolas que Jesus contou. E o conteúdo de Lucas 15 é muito interessante. Nós vamos encontrar ali em Lucas 15 3 parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida e, em seguida, a famosíssima parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida você conhece muito bem. O homem tinha 100 ovelhas. Quando ele foi conferir, só tinha 99. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que estava perdida, a encontra e volta muito alegre. A segunda parábola, a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, aquela mulher tinha 10 moedas, deu falta de uma, não se conforma com isso e vai procurar e procura até que encontra aquela moeda e fica feliz, dá uma festa com as vizinhas. A terceira parábola é a mais conhecida de todas. O homem tinha 2 filhos, o mais jovem chega: pai, divide aí logo a herança, eu quero viver por conta própria, não vou esperar mais tempo. O pai concorda, divide ali a herança. O filho mais novo sai de casa, vive uma vida distante, completamente desregrada, gasta tudo, perde os amigos, começa a passar necessidade, arruma um emprego indigno, vai cuidar de porcos, lá no meio do chiqueiro, cheirando como porco, sujo como porco, se lembra da casa do pai: os empregados do meu pai têm muito pão e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou lá e vou pedir um emprego para ele. Ele sai um discurso, vai encontrar o pai o avista de longe e não o recebe como empregado, mas o recebe como filho. É a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, meus irmãos, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho que se perdeu, apontam para Lucas 19, versículo 10, quando Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus começa com essas 3 parábolas, um raciocínio, um ensino que vai ter o seu ápice lá no capítulo 19 de Lucas. Jesus está falando sobre a sua missão, a missão do Filho do Homem, a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido
perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele me encontrou e me salvou. E você? Quem foi encontrado e salvo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, é a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então a pergunta que nós temos nessa noite é: como entender Lucas 15, à luz desse contexto de viver o Evangelho dentro de casa? Meus irmãos, para entender Lucas 15, eu quero chamar a sua atenção e convidar para você para 1 ou 2 minutos de ensino sobre interpretação da Bíblia. Eu vou usar um princípio de interpretação que nasceu no século XVII com um artista plástico chamado Pierre Serran. Ele criou um jeito diferente de pintar telas. Ao invés de ele pegar o pincel, molhar na tinta e pintar aquilo que estava na mente dele, ele resolveu lançar gotículas de tinta na tela. Ele tinha uma tela diante dele, ele jogava tintas coloridas e mais gotas naquela tela, até completar toda a tela. E ele chamou essa técnica de pontilhismo, lançar gotas de tinta na tela. O problema é que quando as pessoas olhavam a tela que ele pintava com essa técnica, não entendiam nada. Um monte de gotas, um monte de tinta naquela tela. E ele explicava que para entender a pintura dele com essa técnica, as pessoas não podiam olhar a tela de perto, tinham que se distanciar. E se elas olham aquela tela de longe, elas conseguiriam entender a tela. Aqui está um pedacinho de uma tela dele, um passeio no Rio Sena, que ele usou essa técnica. Quanto mais você se aproxima, menos entende. Quanto mais você se distancia, mais você entende. O pontilhismo vai influenciar todo o pensamento do século XVII, século XVIII, a filosofia, a ciência, a teologia, o direito, porque ensina um princípio muito sério. Há coisas que para entendermos temos que olhar de perto, mas há coisas que para serem entendidas exigem que nós olhemos de longe. É assim também com o texto bíblico. Há textos bíblicos que para que entendemos temos que olhar bem de perto, quase que palavra por palavra, mas há textos bíblicos que para serem entendidos nós temos que nos distanciar um pouco e olhar de um ângulo maior e compreender maior. Este é o caso de Lucas capítulo 15. Se nós olharmos Lucas capítulo 15 de perto, vamos ver 3 histórias completamente distintas, desconectadas e até estanques. Mas quando nós nos distanciamos um pouco dessas 3 histórias, as coisas mudam um pouco, conseguimos ver apenas uma história. Por quê? Porque há um problema com essas histórias. Veja se você concorda comigo. Quando você olha a história, por exemplo, da ovelha perdida, a Bíblia fala a história de Jesus, que o homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, mas que homem era esse? Ele tinha uma casa, tinha uma família? Ninguém sabe disso, a história não conta. Quando a Bíblia vai falar da parábola da moeda perdida, aquela mulher dentro de casa perdeu uma moeda, mas que mulher era essa? Ela tinha um marido, tinha filhos? A parábola não conta. E a parábola do filho pródigo, um homem tinha 2 filhos, e onde estava a mãe? A parábola não fala sobre essa mulher, porque nós estamos olhando-as separadamente. Mas olha, quando você olha de longe essas 3 histórias, você consegue enxergar a família, porque na primeira parte da história, ali está o homem cuidando da ovelha. Na segunda parte, lá está a mulher que está procurando a moeda, e na terceira parte, lá estão os filhos. Quando você olha a Lucas 15 distante, você vê uma família. É a história de uma família com 3 episódios diferentes. No primeiro episódio, o holofote está sobre o homem, o marido, que está lá lutando pela vida para ganhar o pão de cada dia. No segundo episódio, o holofote está sobre a esposa, sobre a mulher, que nas lides domésticas está tentando guardar e preservar os valores dentro de casa. E no terceiro episódio, lá estão os filhos, com todos os conflitos inerentes às relações dos filhos entre os irmãos e com os pais. Você consegue comigo enxergar uma família em Lucas 15? Levante a mão aí. Está conseguindo? É possível enxergar. E é exatamente quando nós enxergamos essa família que nós entendemos a missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar a família. O Filho do Homem veio buscar e resgatar a família. Jesus não quer resgatar um membro da sua família. Ele quer salvar toda a sua família. Ele quer que você diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se você está feliz porque se converteu, houve uma festa no céu
com a sua conversão, mas vai haver uma festa no céu pela conversão de cada pessoa da sua casa. E não só a conversão, o amadurecimento, o crescimento, o discipulado e servos de Deus vão brotar na sua família, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar a minha família. Eu quero que toda a minha família vá para o céu. Eu não quero que ninguém se perca. Então, eu vou entender que Jesus não me olha lá do céu apenas contemplando a minha individualidade. Ele olha contemplando o meu núcleo familiar. E Ele quer que a minha família, minha casa, seja de fato o meu primeiro campo missionário. Depois que você olha essa história de longe, você vê que é uma família, lá está o homem. Lá está a mulher, lá estão os filhos. Agora você pode se aproximar um pouco e ver cada episódio. O que nós aprendemos sobre o Evangelho dentro de casa com cada episódio dessa grande história sobre essa grande família. No primeiro episódio é a parábola do filho pródigo. Está lá no começo do texto, do versículo 1 ao versículo 17, ao versículo 7 de Lucas 15. Aquele homem, a ovelha perdida, aquele homem está lá com 100 ovelhas. E ele vai contar, encontra 99, ele podia pensar 99 é um bom número, é um bom rebanho. Mas ele, não, eu tinha 100, eu preciso da 100ª. O que eu vou fazer? Aqui eu só tenho 99, está faltando uma, e eu vou ficar com elas, e aquela perdida, e ele começa a refletir sobre isso e toma uma decisão. Ele diz, olha, eu vou guardar as 99 aqui e vou buscar a que se perdeu. Na hora que ele toma essa decisão, ele está elegendo uma prioridade. Uau! Quando o Evangelho é vivido dentro de casa, eu ganho, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, o discernimento sobre as prioridades. Eu amo todo mundo da minha casa. Todas as pessoas da minha família são importantes, mas em cada momento da minha história, alguém na minha casa será a prioridade. Alguém vai exigir mais da minha atenção, mais do meu tempo, mais da minha ajuda, mais da minha oração. Eu não posso olhar para a minha família como um bloco humano. O Evangelho, quando é vivido dentro de casa, ele me leva a olhar para cada pessoa da minha família e amar cada pessoa e entender em cada momento quem é a prioridade. Às vezes a prioridade se estabelece por causa de uma enfermidade, alguém ficou doente, então ali vai a nossa oração mais intensa, ali vai o nosso recurso, o nosso tempo. Às vezes por um desafio de vida, ele precisa passar numa prova, precisa ser promovido, e lá está toda a família lutando com aquela pessoa que naquele momento é a prioridade. Sabe, às vezes a prioridade se estabelece por causa de um sofrimento. Alguém está passando por um momento difícil. Olha, é o filho, é a filha, é a esposa, é o pai, é a mãe. E vamos todos agora nos concentrar, porque aquela pessoa naquele momento é a prioridade. O Evangelho nos leva a discernir em cada momento da nossa vida quem é a nossa prioridade. Eu me lembro uma época, minha filha mais nova, estava muito pequenininha, teve uma doença, uma enfermidade, e durante aquele tempo daquela enfermidade grave, ela foi a nossa prioridade. Era por ela que orávamos mais. Era com ela que gastávamos mais o nosso tempo. Era para ela que dávamos mais a nossa atenção. Então, a parábola da ovelha perdida nos traz a lição da prioridade. E a pergunta é muito simples: quem hoje é a prioridade na sua família? Quem hoje precisa mais das suas orações na sua casa? Quem hoje precisa mais da sua ajuda na sua família? Quem está a reclamar mais do seu tempo em casa? Quem é a sua prioridade hoje? E se você pensar na sua história de vida, você sabe que houve um tempo que a prioridade foi um, houve outro tempo que a prioridade era outro, e se você consegue discernir isso, isso é um sinal de que o Evangelho está funcionando na sua casa. E você vai amar mais aquele, vai ajudar mais aquele. Naquele momento, aquela pessoa vai ser mais alvo do seu ministério e da sua ação. Essa é a pergunta incisiva que eu preciso responder à luz da palavra de Deus. Quem é hoje a prioridade na minha casa? Eu dobro o meu joelho hoje prioritariamente em favor de quem? É algo que eu faço não no automático, mas pela reflexão e pelo discernimento. Agora vamos olhar a segunda parábola, a parábola da moeda perdida. Lá está aquela mulher com 10 moedas, deu falta de uma. Onde está essa outra moeda?
e ela tem 9 agora, mas ela tinha 10. E ela começa a pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar essa outra moeda. Ela não se acomoda, ela não fica murmurando, ela não fica só lamentando. Puxa vida, eu tinha 10, agora eu tenho 9. Ela não fica também só colocando a culpa nos outros. Olha, alguém pegou essa moeda. A história diz que ela diz assim, olha, eu vou fazer alguma coisa objetivamente. E ela faz pelo menos 4 coisas. Primeiro, o texto diz que ela acende a luz. Depois ela varre a casa. Depois ela vai procurar com diligência. E a Bíblia diz que ela se dispõe a não desistir até encontrar a moeda. Na hora que essa mulher sai da zona de conforto, rompe com a teoria, rompe com o discurso e passa a agir de verdade para encontrar a moeda, ela imprime na sua vida intencionalidade. Ou seja, eu não posso ficar no discurso, eu preciso partir para a ação. Minha família é tudo para mim, mas o que você faz por ela? Eu amo a minha família, mas o que você realiza em favor dela? Pastor, a minha família é tudo de mais sagrado que tenho na minha vida. Mas quanto do seu tempo você dedica à sua família? Quando você sai do discurso, sai da teoria, quando você vence a zona de conforto e faz algo objetivo pela sua família, então Deus vai resgatar a sua família usando a sua vida. Você vai ser um missionário dentro de casa, um sacerdote de Deus dentro de casa, um líder do Senhor dentro de casa, alguém que vai imprimir santidade e vida na sua família, mas você precisa imprimir na sua vida familiar intencionalidade. Sabe, nessa noite eu vim aqui dizer para você que Deus está dizendo, não desista da sua família. Não vire as costas para ela, pelo contrário, diga, eu vou trabalhar e se depender de mim, o nome de cada pessoa da minha família vai ser escrito no livro da vida. Se depender de mim, isso vai acontecer. Eu não vou ficar pensando, pastor, como eu queria que Deus salvasse a minha família. Como seria bom se o meu pai se convertesse. Como seria maravilhoso se o meu cônjuge aceitasse Jesus. Se meu irmão voltasse para casa, se ele saísse das drogas. Eu não vou ficar apenas nessa ladainha de lamentar, falar e dizer o que seria muito bom. Eu vou começar a agir diferente, eu vou responder a seguinte pergunta: o que eu posso fazer pela minha família? Se a pergunta na prioridade foi, quem é a prioridade na sua casa? A pergunta agora é, o que você pode fazer pela sua família? Deixa eu perguntar diferente, o que só você pode fazer pela sua família? Olha para mim aqui, querido, querida, há algo que só você pode fazer? Há algum recurso que só você tem? Há uma fé que embasa a sua vida, há um conselho que você pode entregar, há uma experiência que só você pode compartilhar. Você precisa responder diante de Deus, eu quero a salvação da minha família, eu quero a libertação da minha família, eu quero a cura da minha família. Então, eu estou disposto a fazer o que for preciso pela minha família. E a pergunta é, o que é preciso? O que você precisa fazer agora? Pastor, aquele meu irmão é um caso perdido. Pastor, aquela pessoa não serve para mais nada, eu vou desistir dela. Jesus está dizendo para você, não desista. Eu me lembro que, quando eu era pastor em Niterói, eu levei um grupo de jovens da nossa igreja para São Paulo para conhecer lá a Cracolândia em São Paulo e o Ministério da Cristolândia. E nós estávamos com um grupo de jovens ali no meio no centro de São Paulo, no meio da Cracolândia, olhando aqueles homens largados na calçada, drogados, homens e mulheres, mulambos de vida espalhados por aquele chão daquele lugar ali, mal cheiroso, escuro, no centro de São Paulo. E de repente eu olhei, a minha filha estava conversando com um jovem ali. Eu me aproximei, fiquei perto ali da minha filha. Ela estava dialogando com ele. E ele falava. De vez em quando a minha filha ministrava alguma coisa, ele continuava falando. Daqui a pouco ele começou a chorar. Minha filha colocou a mão na cabeça dele, orou por ele e levou até o lugar da missão e entregou lá para os missionários para cuidarem dele. E eu me aproximei e disse, Sara, o que foi? Que conversa foi essa? Papai, ele disse para mim que ninguém o recebe mais. A família desistiu dele, a mulher desistiu dele, os pais desistiram dele, os filhos desistiram dele. Ele falou, a minha família desistiu de mim, eu estou completamente sozinho aqui nesse lugar, ninguém me aceita mais. Ei, nós não temos autorização para desistir de ninguém, porque o nosso Deus não desiste de nós. Ei, por que eu vou condenar uma pessoa a um caso perdido?
Sabe aquela pessoa que mais tristeza traz, angústia traz, preocupação traz, lágrima traz? Ela não é um caso perdido. Você pode ser o canal de Deus para o resgate da sua família, mas você não pode desistir dela. E para resgatá-la, para de fato ser agente transformador da sua casa, você precisa imprimir intencionalidade na sua busca. Não vou desistir. Nunca me esqueço de um texto que eu li de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. O treinador de basquete fixou no mural da escola a seguinte convocação: estamos precisando renovar o nosso time de basquete. Se você quer fazer parte do time de basquete, compareça sábado, 3h lá no ginásio, para fazer o teste. E sábado, 3h, vários garotos lá para fazer o teste, mas no meio dos garotos tinha um bem baixinho mesmo. E o treinador se aproximou deles: filho, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui fazer o teste para o time de basquete. Não, mas você não tem altura para isso. Mas o senhor no edital não colocou nada sobre a altura. O senhor disse: se alguém quer fazer parte do time, venha fazer o teste. Eu quero fazer parte do time, eu preciso fazer o teste. Tá bom, mas você não vai passar, mas eu quero fazer o teste. O teste é muito interessante. O treinador tinha uma pilastra de madeira, colocou um prego a certa altura, e ele entregava o martelo para os meninos tinham que correr e bater o martelo e acertar o prego. Esse era o teste. E os garotos começaram a fazer o teste, chegou a vez do baixinho. O baixinho pegou o martelo, correu, saltou muito alto, bateu lá, mas bem abaixo do prego. E o treinador falou: te falei, você não tem altura. Mas é só uma chance, não são 3? São 3, mas você não... Aí deu o martelo de novo. Segunda chance, ele pegou uma distância maior e correu mais força. Tomou fôlego, correu muito, saltou. Meus irmãos, ele bateu bem mais alto que a primeira, porém ainda bem abaixo do prego. E o treinador já nem perguntou mais nada. Terceira chance é a última, hein? Ele foi, tomou uma distância ainda maior, muito maior. Agora era tudo ou nada, era a última chance. Ele disse: agora eu vou conseguir. Ele saiu correndo. Mas na hora dele pular, as pernas se atrapalharam, ele tropeçou, acabou caindo, batendo com o rosto na madeira, e começou a sangrar o nariz. E agora ele estava ali no chão, ele ganhou força, levantou, ainda meio que chorando, foi até o técnico e falou: treinador, o senhor me dá mais uma chance? O treinador falou assim: dou mais uma chance. Deu um martelo para ele, deu aquele sorriso, e ele foi. Meus irmãos, agora era um outro garoto. E a história que eu li diz que ele pegou um impulso, ele foi correndo, e a sua corrida era cadenciada, e ele deu um salto tão alto que ele não só acertou o prego, mas ele enterrou o prego naquela madeira. E quando os pés dele bateram na quadra, ele foi direto no treinador, limpando o sangue no nariz, e falou: e aí, treinador, estou no time? E o treinador falou: sim, você está no time. Mas você não está no time porque você acertou o prego, não. Você não está no time porque você pulou alto, não. Você entrou para o meu time desde a hora que, com a cara toda suja de sangue, você veio pedir mais uma oportunidade. Eu não quero no meu time jogador que pule alto, que acerte cestas. Eu quero no meu time gente que nunca desiste. Sabe, Deus precisa no time dele de maridos, esposas, irmãos, pais, mães, que nunca desistam dos seus filhos, dos seus pais, dos seus cônjuges. Você não precisa desistir do seu casamento, você não precisa desistir da sua família, você não precisa desistir dos seus filhos, você não precisa desistir dos seus irmãos, por mais difícil que tenha sido a sua relação com eles, você não precisa desistir de ninguém da sua casa. Você pode dizer: Deus não desiste de mim, Deus não desiste de ninguém, eu não vou desistir. Se depender de mim, a minha família estará no céu comigo. Isso é intencionalidade. Sabe, se na parábola da ovelha perdida o foco é prioridade, e na parábola da moeda perdida o foco é intencionalidade, nós temos a terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. Você conhece bem a história, a mais conhecida de todas. Lá está aquele jovem no chiqueiro, longe do pai, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, não tinha nada, não tinha amigos. A história diz que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ninguém dava para ele. Ele se lembra do pai, ele diz: olha, na casa do meu pai até os empregados têm comida, quem sabe meu pai me dá um emprego, pelo menos se ele me dá um emprego. Ele ensaia um discurso muito bonito: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me dá um emprego, trata-me como empregado. Ele vai, o pai o avista de longe. E a história de Jesus diz que o pai o avista, o identifica, trôpego no caminho, sai correndo, vai ao encontro dele, dá um abraço, dá um beijo nele. Era o limpo beijando o sujo, o cheiroso beijando o fétido, o pai beijando o filho, e o pai diz: olha, coloque uma roupa limpa nele.
Coloca uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo. E o pai não o recebe como empregado. Ele começa o discurso, o pai interrompe. Você é filho. E sabe, a parábola do filho pródigo nos traz a lição do perdão. O pai perdoou o filho. Há algo muito interessante nessa parábola, não sei se você já observou isso. O pai não pede um relatório para o filho. O pai não pede uma explicação para o filho. Diga aí onde você gastou o dinheiro, centavo por centavo, me dá aqui um relatório. Não. O pai não humilha o filho. O pai não expõe o filho. O pai não chuta no filho, não expõe o filho ao ridículo. O pai não tripudia sobre ele. O pai não exige absolutamente nada. O pai apenas o abraça, o beija, o redime, o resgata, o perdoa, porque perdão é virar a página. Perdão não tem nada a ver com a pessoa que errou. Perdão não tem nada a ver com mérito. Perdão é o reflexo do que a gente recebe de Deus. Deus me perdoou e eu perdoo. E sabe o que tem feito pessoas sofrerem nessa vida? Famílias serem destruídas, ressentimento, amargura, raiz de amargura no coração. A pessoa feriu você, o marido, a mulher, o pai e a mãe. Houve abuso, pastor. Houve desrespeito, pastor. Houve rebeldia, pastor. Houve agressão, pastor. Eu fui muito ofendido. Perdão não tem a ver com a quantidade, ou teor, ou grau da ofensa. Perdão é a consciência do perdão de Deus sobre nós. Eu fui perdoado. A Bíblia diz que Deus pegou os meus pecados e jogou no fundo do mar. O profeta Isaías diz que Deus não faz menção dos nossos pecados. E eu preciso aprender a perdoar. Sabe, a liberar o perdão, a pedir perdão. O perdão cura, o perdão resgata. O perdão sara as feridas, o perdão reconstrói relacionamentos. Por que você não perdoa? Por que você não libera esse perdão agora? Sabe, o doutor Augusto Cury, num dos livros dele, disse, quando acontece o perdão, a pessoa mais beneficiada não é a perdoada, mas é quem perdoa. Há um alívio aqui, há uma paz aqui. Há um outro psiquiatra, é muito interessante, que ele diz o seguinte: quando há ódio no meu coração, quando há raiva na minha vida, quando eu olho para alguém que me feriu com ódio e com raiva, esse ódio me prende na mesma cela que a pessoa, me coloca no mesmo cárcere que a pessoa. Mas quando eu libero o perdão, quando eu perdoo, ou quando eu vou lá e peço perdão, quando eu me humilho e digo, eu errei com você, eu preciso do seu perdão, e quando eu perdoo aquela pessoa que se humilha para mim, e quando eu resolvo fazer isso deliberadamente, e independente dela, é um caso entre eu e Deus, Deus quer que eu faça isso, a minha vida é liberada. Não sei por que você ainda não fez isso. Por que tem tanto tempo que você não fala com seu tio, com seu avô, com a sua sogra, com seu sogro, com seu pai, sabe, com seu filho, com seu irmão? Por que você fala só o essencial? Por que você emudece quando está na presença dele? Porque muitas vezes dentro de casa você é monossilábico, você fala apenas o necessário, e quando você sai de casa você ri, você brinca com todo mundo, porque dentro de casa você não tem esse mesmo comportamento. O que está de ressentimento na sua alma? O que está de veneno no seu coração, que adoece, que enferma os seus relacionamentos intrafamiliares? O que está acontecendo? A Bíblia diz que se o Evangelho está dentro da nossa casa, a nossa casa é lugar de perdão. Eu preciso perdoar. Deixa-me contar uma experiência pessoal para vocês. Eu era criança e estava lá na minha escola, na minha época chamava curso primário. Não me deixe sozinho não, quem é dessa época aí? Graças a Deus. E eu estava lá, meus irmãos, mas eu usava óculos. Mas não eram esses óculos bonitos, assim como os nossos, não. Eram um óculos que tinha o apelido de fundo de garrafa. Lembra? Aquele óculos que você, com ele, ficava feio. Sem ele, ridículo, porque marcava aqui, ficava igual um Frankenstein. E eu sofria bullying na escola, porque eu era o único aluno da minha sala que usava óculos. Eu tinha que sentar na primeira fileira e ainda assim tinha dificuldade de enxergar o quadro. E a minha crise não era usar óculos. A minha crise é que meu pai não usava óculos, minha mãe não usava óculos, e nenhum dos meus outros 4 irmãos usavam óculos, só eu usava óculos. Eu perguntava, mamãe, por que eu uso óculos? Ela desconversava. Pai, por que eu uso óculos? Ele desconversava. Um dia eu falei com meu irmão, por que eu uso óculos? Ele desconversou. Eu não sabia porque eu usava óculos. E naquela época, nós, garotos, brincávamos de um negócio chamado bolinha de gude. Mais uma vez, me ajudem aí, bolinha de gude. Quem não sabe, que entra no Google lá depois. Bolinha de gude, você vai ver, maravilhoso. Melhor do que os videogames de hoje, muito melhor. E eu tinha um jarro de vidro cheio de bolinhas de gude coloridas. E para os meus irmãos não pegarem as minhas bolinhas de gude, eu guardava o meu jarro, escondia debaixo da cama dos meus pais. Ficava lá debaixo.
E um belo dia eu estava debaixo da cama dos meus pais para pegar o meu jarro de bolinha de gude. Minha mãe entrou com a minha tia no quarto. Elas não sabiam que eu estava ali embaixo. E elas entraram conversando, a minha tia dizendo para minha mãe assim: você precisa perdoar o nosso irmão, já faz tanto tempo. E minha mãe dizia: não perdoo nunca, o que ele fez com o Lécio é imperdoável. E ali, debaixo da cama dos meus pais, eu descobri porque eu usava óculos. Minha mãe trabalhava fora, com meu pai também. E quem tinha que tomar conta de mim era meu tio. Minha mãe dizia para ele assim: olha, fique tranquilo, tome conta do Lécio até ele dormir. Quando ele dormir, você coloca ele no berço e vai tudo certo. E ele, com pressa de ir embora, para eu dormir rápido, me levava para o quintal, segurava os meus olhos na direção do sol. Até, na visão dele, eu dormir. Mas eu desmaiava. Ele fez isso um dia, uma semana, um mês, vários e vários meses. E por causa disso eu adquiri uma enfermidade nas vistas. Debaixo da cama dos meus pais nasceu um ódio do meu tio, uma raiva dele. Agora eu sei porque só eu uso óculos. Agora eu sei porque eu sou ridicularizado na escola. Agora eu sei porque só eu aqui em casa. Meus vizinhos, meus amigos não usam, só eu uso. E eu passei a odiar meu tio. Ele entrava por aquela porta, eu saía pela outra. Não tinha conversa com ele. O ódio era tanto, meus irmãos, que se eu pudesse dirigir meu tio atravessasse a rua, já era meu tio. Muita raiva, muito ódio. Os tempos passaram, chegou a adolescência, aceitei Jesus como Salvador, comecei a ir para os retiros de mocidade, juventude. Deus me chamou para o ministério, me rendi a Cristo, e agora eu estou lá no 3º ano do seminário. Estudando para ser um pastor. Culto na capela, sobe um professor, um americano, professor de teologia, Dr. John Landers. Ele sobe e vai pregar. Título do sermão: perdão. E eu sentado lá no meio da capela, ele começa a ministrar. E logo nos primeiros minutos, Deus já começou a me incomodar meu coração. 2 vezes eu tive o ímpeto de sair da capela e ir embora. Não, eu não quero ouvir isso. Mas o Espírito Santo falou mais alto. Comecei a ouvir aquela mensagem. E daqui a pouquinho ele fala uma frase que foi a última coisa que bastava para eu liberar o perdão para o meu tio. Ele disse assim: olha, se você quer ser um pastor, não entre para o ministério com o coração cheio de amargura, de ressentimento, rejeitando o perdão para as pessoas, porque você vai ter que pregar sobre perdão, vai ter que ajudar pessoas a liberarem perdão, vai ter que conduzir pessoas a pedirem perdão. Ser pastor é administrar o tempo todo isso. Não deixe o diabo vencer isso na sua vida. E ali eu entreguei minha vida, o Espírito Santo me agiu, eu liberei perdão para o meu tio. Ali na capela, meu coração já ficou leve, a minha alma já ficou leve. Eu saí dali, fui correndo para o meu quarto, peguei papel, escrevi uma carta para o meu tio. Eu chorava, escrevia e chorava. Coloquei aquela carta no correio. Era outro Lécio agora. Era outro Lécio agora, livre, completamente livre. Eu não tinha mais amargura. Eu perdoei meu tio. Passaram algumas semanas, eu estava em sala de aula, me chamaram lá na sala da direção, eu desci, estava o meu tio lá. Ele recebeu a carta, veio direto para o Rio de Janeiro. Lécio, meu sobrinho, me perdoa, querido. Eu era irresponsável, eu era um jovem imaturo, eu não entendia nada da vida, eu prejudiquei você, me perdoa. E ele chorava, e eu chorava também, a gente se abraçou ali. Não, você está perdoado, está perdoado. E ele foi embora ouvindo diretamente de mim: você está perdoado, você está perdoado. E um dia extraordinário na minha vida foi quando, no início do meu ministério, calhou de uma série de mensagens eu pregar sobre o perdão. E naquela semana que eu estava preparando aquele sermão, o Espírito Santo me encheu de um bálsamo, porque não havia ressentimento na minha alma, não havia amargura na minha alma. Eu tive um prejuízo terrível com a minha visão, mas eu liberei o perdão para o meu tio. Até quando você vai carregar este fardo? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: perdoe. O poeta Mário Quintana diz uma coisa interessante sobre o sorriso, que se aplica 100% ao perdão. Ele diz: o sorriso tem a propriedade de enriquecer o recebedor, sem empobrecer o doador. É assim com o perdão. Quanto mais você perdoa, mais você cresce. Quanto mais você perdoa, mais você amadurece. Quanto mais o perdão passa a fazer parte da sua história de vida, mais você vai ficando parecido com Jesus. Se o Evangelho é uma verdade na sua casa, você vai ter discernimento para entender as prioridades. Se o Evangelho é uma verdade na sua família, você vai sair da zona do conforto e vai fazer algo pela sua família. Você vai ter intencionalidade. Se o Evangelho
é uma realidade na sua família. O perdão acompanha a sua história. Não sei o seu caso, querido. Não sei o quanto você sofreu. Não sei o quanto abusaram de você. Não sei o quanto prejudicaram você. Não sei o quanto subtraíram de você. Mas eu sei que Deus pode te dar quadruplicadamente além, se você tiver um coração perdoador. Agora a gente pode se afastar um pouquinho e se lembrar de Lucas 19, quando Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ah, meus irmãos, Jesus era o Evangelho e ele estava ali. Quando eu me afasto, eu olho para os três episódios dessa história. O homem acha a ovelha perdida, dá uma festa. A mulher encontra a moeda perdida, dá uma festa. O pai recebe o filho que estava perdido, dá uma festa. Família é lugar de celebração. É ali o lugar genuíno, autêntico, para eu celebrar as minhas vitórias. Alguma coisa aconteceu com a família que nós aprendemos a celebrar as vitórias fora de casa. E às vezes nós as celebramos com quem não participou das nossas lutas, com quem não testemunhou do nosso dia a dia. Nós podemos celebrar as vitórias onde a gente quiser, mas nós não podemos deixar de celebrar as vitórias dentro da nossa casa, com as pessoas que nos amam, com as pessoas que acompanham a nossa luta no dia a dia. E quando chega o dia da celebração, elas sabem do que se trata. Elas estavam orando por nós, estavam torcendo por nós. E ali acontece uma festa. Mês de janeiro, agora dia 20, nós celebramos o aniversário da minha esposa. Ela estava fazendo um tratamento de saúde, não podia comer salgadinho, não podia comer bolo, não podia comer torta, não podia tomar refrigerante. E a minha filha fala: papai, mamãe não pode nada, como é que vai ser essa festa? Eu falei: se viram aí, tem que ter festa. Mas papai, ele não pode comer salgadinho, não pode tomar refrigerante, não pode comer nada. Aí minha filha mais nova descobriu que minha esposa podia comer gelatina sem açúcar. Sabe aquelas gelatinas coloridas? Então ela foi e colocou, fez um bolo de gelatina. Colocou uma gelatina azul, uma amarela, uma rosa, e foi colocando assim. Aí depois colocou uma gelatina no meio das outras e colocou uma vela se equilibrando ali naquela gelatina. E foi o bolo de aniversário da minha esposa. Foi o bolo mais ridículo que eu vi em toda a minha vida. Tá, olhar para aquela vela estava se equilibrando ali. Misericórdia. Aí fomos orar pela minha esposa. E sabe, a partir do meio da oração, aquele bolo foi se transformando no bolo mais lindo de toda a nossa história de família. Aquele bolo foi ganhando contornos especiais. Sabe por quê? Não tinha nada a ver com bolo. Não tinha nada a ver com balões, com salgadinho, com refrigerante. Tinha a ver com aquela mulher que estava ali, que nós a conhecemos. Aquela guerreira, esposa, mãe, cooperadora, supridora, sofredora. Tinha a ver com ela, que nós amávamos de verdade. E de repente nós olhamos para aquele bolo, que bolo extraordinário, que festa extraordinária, porque era sobre ela. Sabe, é o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, são eles que devem receber com você a primeira alegria da vitória. Na sua casa, pessoas que conhecem você, vibram por você, amam você. E quando você entende isso, a sua casa tem o resgate do ambiente celebrativo. Agora, vamos lá para Lucas 19. Sabe onde Jesus estava em Lucas 19? Ele estava na casa de Zaqueu. Jesus é o Evangelho, ele é a Boa Nova. Então, em Lucas 19, nós temos o Evangelho dentro da casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus entra ali, Zaqueu é transformado, a vida dele muda, os valores são tocados, ele é profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de Jesus dizer: hoje veio salvação nesta casa. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus na casa de Zaqueu, promovendo salvação, cura e libertação. Mas se eu recuei para Lucas 19, eu posso recuar um pouco mais, e olhar a minha Bíblia e encontrar lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo.
Jesus escreve isso para uma igreja. Naquela época as igrejas estavam nas casas. A casa era a igreja era a casa. E Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim um minuto. Jesus está batendo a porta da sua família. Ele é o Evangelho, Ele é a Boa Nova. Ele quer estar na sua casa, entrar na sua casa. Ele quer provocar milagres na sua casa, salvação na sua casa, resgate de vida, restauração de vidas. Ele quer realimentar o casamento, Ele quer realimentar os relacionamentos entre irmãos, Ele quer fazer algo extraordinário na sua família, mas Ele precisa ser recebido. Você precisa dizer: eu quero que o Evangelho seja uma verdade na minha casa. Sabe, não tem nada a ver com religião isso. Está muito além da religião. Está muito além de rituais religiosos. Muito além de instituição, muito além de denominação. É algo muito mais profundo que isso. É o próprio Cristo vivendo com a gente, em nós, na nossa casa. É Jesus na nossa casa. É Jesus na sua casa, querido. É Jesus restaurando o seu casamento, mudando as coisas na sua vida. É Jesus promovendo algo grande na sua família. Pastor, eu preciso que algo grande aconteça na minha família. E só um grande Deus pode fazer algo grande na sua família. Ele está aqui nesta noite para dizer para você: eu quero usar você na sua família. Eu quero usar os seus olhos, seus joelhos, sua mente, seu coração, suas mãos, seus recursos, sua experiência. Eu quero usar você na sua família, sabe? Ele quer te batizar com um senso de prioridade. Ele quer te batizar com um senso de intencionalidade. Ele quer batizar você com um senso de perdão. Nunca mais o perdão na minha vida vai ser um verbete da enciclopédia de religião. Nunca mais o perdão vai ser um capítulo da teologia bíblica. O perdão vai ser um milagre de Deus, uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus na minha casa. Jesus está aqui nesta noite. E estando aqui, Ele bate na porta do seu coração. Ele diz: o Evangelho pode ser diferente na sua família. Eu era ainda iniciante no ministério. Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Morava em Maricá, em Cabo Frio. Aconteceu uma conferência jovem. Eu era um dos oradores. Antes de eu pregar, uma jovem veio ao púlpito para cantar uma música. Era só aquela jovem e alguém tocando o violão. E ela começou a cantar uma música que nunca mais eu esqueci, acho que eu nunca mais vou esquecer. A música dizia assim, a letra: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Querido, querida, as coisas podem mudar na sua família. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Se você crer no que você acabou de ouvir: pastor, eu creio e eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus me batize com esse senso de prioridade. Eu quero que Deus me levante da poltrona e me dê intencionalidade para eu trabalhar pela minha família. Eu quero que Deus me capacite nesta noite a liberar perdão, a pedir perdão. Eu quero olhar para a minha família como o núcleo primeiro de celebração das minhas vitórias. Eu quero e eu creio que as coisas podem ser diferentes na minha casa. Você que está com a sua mão no coração, se você crer nisso de verdade, se não é uma fé religiosa, mas uma fé verdadeira, pastor, eu sei, eu e Deus sabemos o quanto a minha família precisa de um milagre. O quanto o casamento dos meus pais precisa de um milagre. O quanto o casamento dos meus filhos precisa de um milagre. O quanto que o meu filho precisa de um milagre. O quanto que a minha família precisa de um milagre. Eu quero orar por você nesta noite, sabe? E eu quero dizer que o primeiro milagre que vai acontecer na sua família é você mesmo abrindo o seu coração para Jesus. É você dizendo assim: Jesus, entra na minha vida.
de verdade. Eu confesso os meus pecados, eu me arrependo deles. E eu quero que o Senhor entre na minha vida para nunca mais sair. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Deus entra na sua vida, Deus entra no seu casamento, Deus entra na sua família. Deus faz uma obra grande na sua família. E quando Deus faz uma obra grande na sua família, Deus vai fazer uma obra grande nesta igreja. E quando Deus faz uma obra grande nesta igreja, Deus faz uma obra grande nessa cidade, para a honra e para a glória de Jesus. Está com a sua mão no seu coração? Está com o coração cheio de fé? Se você quer essa oração, por favor, não faça nada no automático. Não faça nada no instinto. Não faça nada no rito. Mas se você está com o coração cheio de fé, que Deus vai fazer algo na sua vida e na sua família, sem tirar a mão do seu coração, fique em pé no seu lugar. Rapidamente eu quero orar por você. Não demore com isso. Apenas fique em pé. Pastor, eu creio. Eu creio que Deus começa algo novo na minha casa hoje. Eu creio que Deus começa algo novo na minha família hoje. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na minha casa, na minha família. Eu quero que Ele faça mesmo. Eu vou chamar o nosso pastor aqui, Paulo. Ele conhece você. Ele conhece essa igreja. Ele conhece as pessoas que estão aqui. E eu sei que o Espírito Santo vai usar a vida dele neste momento para ministrar ao nosso coração. Porque o Evangelho precisa ser uma realidade dentro da sua casa, para a honra e para a glória do Senhor.